Liderar é muitas vezes um caminho solitário e normalmente és tu quem tem que tomar as decisões difíceis, lidar com o inesperado e ao mesmo tempo inspirar quem está à tua volta para não sofrer com essas mudanças. Mas será possível liderar, inovar, crescer sem te perderes completamente no processo? Normalmente não é, mas hoje vamos trazer um convidado que te vai ajudar com algumas dicas, talvez, sobre onde é que ele falhou no processo, onde é que ele acertou, para tu aprenderes a fazê-lo, não é? Então, nada como aprender com quem já fez esse caminho. Hoje vou ter um convidado fantástico, o Rui Pedro Alves, que é CEO da Rupial, entre alguns outros projetos que tem, depois vocês já vão ouvi-lo falar deles. É um líder com vasta experiência no setor da tecnologia, alguém que já passou pelos desafios de criar empresas, de serviços, de produto, sempre, diriam, nem sempre, porque eu sei que tens outros projetos fora da área da tecnologia, mas com muito foco na área da tecnologia, liderar pessoas. E uma coisa que eu gosto muito no Rui é o olhar crítico que ele tem sobre a cultura da organização, sobre como é que como é que é saudável construir equipas de alta performance e também ser um bocadinho crítico em algumas modas que se criam à volta destes temas. Antes de avançarmos com a conversa, Rui, vou-te pedir um minuto. Quero dar as boas-vindas a todos ao podcast A Tua Melhor Versão. O meu nome é João Fernandes, eu sou empresário, mentor de líderes, também muito na área da tecnologia e fui-me apaixonando, empurrado pela realidade e também com alguma curiosidade por liderança, por desenvolvimento humano e decidi criar este podcast para partilhar não só o que funcionou comigo, como o que não funcionou comigo, mas também trazer convidados fantásticos para aumentar essa reflexão e ajudar-te a atingir a tua melhor versão pessoal, profissional. Se ainda não fizeste, gesto de altruísmo, faz aqui um subscribe neste canal, estamos no YouTube, Spotify e Apple Podcasts, também Instagram e agora futuramente LinkedIn, pá, não tens desculpa mesmo, está em todo lado, por onde quer que queres que te vires, vais ver este podcast, portanto é melhor subscrever já, assim é um processo menos doloroso para ti. E agora sim, sem demoras, apresento-vos o Rui Pedro Alves, uma referência em Portugal no mundo da tecnologia, no mundo empresarial, alguém que eu admiro muito, que me marcou muito no meu processo de desenvolvimento pessoal. Já te falei disto, Rui, mas quero-te agradecer por isso. Rui, obrigado por aceitares este convite. Este mais um convite para falar contigo e é um privilégio ter-te aqui. Obrigado, eu. Obrigado, eu, João. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui no podcast, é uma honra. Portanto, no que puder servir à audiência, assim o farei. Vamos a Então isso. vamos a isso. Vamos a isso com uma pergunta inicial que eu sei que te é cara porque tu fazes recrutamento e as tuas empresas fazem recrutamento. Então imagina que que estavas aqui numa entrevista de emprego. Para quem não te conhece, como é que descreverias o Rui Pedro Alves? Ok. Sou algarvio, nasci em Portimão, nascido e criado em Portimão até aos 18 anos. Aos 18 anos sigo para Lisboa, tirar Engenharia Informática e de Computadores no ISEL. Levo 7 anos a acabar um curso de 5. Pelo meio dei aulas. Em 2005 entro no mundo da consultoria, vou trabalhar para uma série de consultoras. Estive a trabalhar, primeiro estive numa empresa cuja cultura adorei, mas não gostava do que fazia. Depois fui para uma empresa em que gostava do que fazia, mas não gostava da empresa. E às tantas tive um dilema que foi, ou ia para o estrangeiro, ou criava o meu próprio negócio. E fui a entrevistas de emprego, fui a Dublin, lembro-me de estar a receber propostas de trabalho bastante interessantes e às tantas fiz auto-coaching, na altura não tinha percepção de que eu estava a fazer e perguntei-me porque é que estou a ir para Dublin, para o estrangeiro, e a resposta foi só uma, era dinheiro. E então aquilo não fez sentido absoluto nenhum e disse, ok, tenho 26 anos, se calhar é uma boa altura para experimentar abrir uma empresa e se falhar, falhou, se não falhar, tudo bem. Abri a empresa, comecei a trabalhar, como usei os meus muitos recursos internos para conseguir comatar uma série de coisas que não tinha. Não tinha escritório, não fazia a mínima ideia como é que se fazia apresentações de vendas, como é que se vendia, como é que se negociava, não tinha experiência nenhuma comercial, zero. E lembro-me de negociar
pensei, se eu vou abrir uma empresa de outsourcing, que era o que eu tinha intenções de fazer, porque tinha portas abertas numa empresa que se tornou nossa cliente durante muitos anos, posso dizer o nome, a WeDo, que já não existe. Uh, eu pensei para mim mesmo, vou ter que me vender a mim mesmo. Então, ok, vendi-me a mim mesmo como consultor informático, fui parar no Ministério da Agricultura e quando eu por mim estou a fazer do Ministério da Agricultura o meu próprio escritório, começo a fazer entrevistas de trabalho lá, começo a fazer recrutamento lá, começo a fazer da minha base de operações lá, tudo com o consentimento do cliente, obviamente. E, e quando eu por mim, já 6 meses depois, já estava a vender projetos no estrangeiro, já tinha projetos de desenvolvimento a vender para a Inglaterra, a partir de cá de Portugal, e as coisas começam a crescer. Pelo meio do processo, uma das dúvidas que tinha é como é que se raio passa uma fatura, e na altura, estamos a falar em 2007, não havia nada online. Eu usava Mac já na altura, tive que instalar uma máquina virtual para instalar o Windows, que é para instalar uma coisa chamada Primavera Express. O Primavera pedia-me para configurar tabelas de diva, tabelas de descontos comerciais, tabelas disto, tabelas daquilo, e eu só queria passar o raio de uma fatura. E quando dou por mim pensei, olha, isto era uma excelente oportunidade se eu desenvolvesse o sistema que eu gostaria de ter tido enquanto empreendedor, que era um sistema em que eu fizesse, criava uma conta online, passava o raio da fatura online, emitia o PDF e mandava por e-mail. Daí surgiu a ideia do Invoice Express e foi o primeiro Foste, produto que nós foste, fizemos, foste foi mesmo malzinho, para... foste malzinho, mantiveste o Express no nome. É engraçado porque foi coincidência, não foi pensado. A história do nome surgiu porque nós fomos a um site daqueles que gera domínios e o domínio mais catchy que apareceu foi Invoice Express. E era Invoice Express só com Invoice X-Press, nem tudo nem sequer é seguido. Portanto, isso não jogou muito a nosso favor, mas na altura foi o nome catchy que surgiu. Agora, em retrospectiva, vejo que havia Primavera Express e Invoice Express, mas não foi com essa intenção. Um, e pronto, e foi o primeiro produto que nós lançamos foi esse. 18 anos depois somos 360, mais 370 pessoas para aí no grupo todo. Entretanto já fiz um exit, o Invoice Express já evoluiu, fizemos um exit para a Visma, estamos muito felizes e contentes com a Visma. A Quan tornou-se a marca de outsourcing. No início já havia a Rupial e a Rupial era tudo, e depois acabamos por achar que era importante dividir a marca. Mas se eu tivesse uma entrevista de trabalho, como tu me sugeriste agora, se calhar aquilo que eu diria é: eu tenho um talento nato para fazer dinheiro, acho que qualquer empregador ia gostar disso. Tenho um talento nato para fazer dinheiro, tenho um talento nato para gerir pessoas, para liderar, para inspirar, para montar equipas e para sair do caminho delas e elas prosperarem. Gosto muito da ideia de criar um ambiente e uma cultura de crescimento, de excelência e de felicidade nas empresas. Não que eu acho que a felicidade seja uma responsabilidade das organizações, mas criar o contexto onde as pessoas possam ser felizes é sim uma responsabilidade dos líderes e da empresa toda, enquanto entidade e organização. Gosto muito do tema de cultura empresarial, uh, por causa do meu background de desenvolvimento pessoal, porque eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal com 19 anos, em 2000 não, 1999, já foi há muito tempo. Fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal na AI, tive uma grande bagagem de desenvolvimento pessoal enquanto estava a estudar e trouxe isso tudo para o mundo empresarial. Então eu diria que a Rupial foi o meu laboratório humano, fiz imensas experiências, fiz imensos testes de cultura e posso falar com muita propriedade porque passei por muitos, muitos desafios de cultura empresarial até chegar onde estamos hoje. Portanto, se eu E tivesse de já, dar aqui uma entrevista de emprego, era isto, este é aquilo que eu faço bem, é essa experiência de saber fazer dinheiro, ao mesmo tempo saber tratar das pessoas, fazer com que elas prosperem e que gostem de trabalhar connosco. e falaste-me aí do teu percurso e assim, em retrospectiva, parece que foi fácil, não é? Mas uma das coisas que eu gosto muito da tua abordagem, muitas das apresentações que já te vi fazer, é que tu dissecas um bocadinho esta jornada e explicas que não é assim tão simples e que há um lado negro, né, de empreender, e que levou-me até na última apresentação que vi tua, que foi no QI este ano,
Houve uma pessoa que estava ao meu lado que me disse: Epá, este gajo só fala dos problemas, dos problemas, dos problemas, falta-lhe ali o Promised Land, no fundo a solução, não é? E eu, pá, quero desafiar aqui, existe mesmo este Promised Land no empreendedorismo? Ou é isto, ou isto é só o wishful thinking dos empresários para se convencerem que têm que continuar e manter a motivação? E se não existe, porque é que continuas a ser empresário? Não, existe. Claro que existe. Ah, essa apresentação eu fiz questão, e também porque fui desafiado na altura pelo Ricardo Teixeira para o fazer, de falar sobre a parte negra de ser empreendedor. E é uma coisa que pouca gente fala, no meu entender. E tudo na vida tem um lado de luz e um lado de sombra. Tudo. Há esta dualidade na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Ser líder tem muitos momentos de sombra e alguns momentos de luz. Agora, os momentos de luz, obviamente, compensam os momentos de sombra. É óbvio que o Eldorado existe. Aquilo que os empresários, quando abrem uma empresa, querem são sempre duas coisas: mais dinheiro, mais tempo. Uh, as outras coisas são um bocado terciárias. O reconhecimento é uma coisa que, se calhar, já é uma terceira necessidade. Mas, inevitavelmente, quem começa um negócio quer sempre estas duas coisas: quer mais tempo e quer mais dinheiro. E quando começa, vai ter tudo menos isso. Vai ter menos tempo e menos dinheiro. Porque de repente estamos a trabalhar por conta própria, já não temos um patrão, somos nós que fazemos os nossos horários, é verdade, mas acabamos por trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e temos menos dinheiro porque temos de pagar aos outros, temos de pagar salários, temos de pagar uma série de obrigações e no final do mês acaba por haver menos dinheiro. O que é o Eldorado? É quando tens as duas coisas. Quando tens um negócio que gera-te muito dinheiro, com pouco intervenção tua, o que significa que acabas por ter também muito tempo e então acabas por ter uma vida de quase liberdade financeira total, no sentido em que podes viajar para qualquer lado, podes ir para qualquer lado, trabalhar para qualquer lado, tens tempo livre para ti, e tens e a máquina continua a produzir dinheiro. Portanto, do ponto de vista de empreendedorismo, eu acho que isso é o Eldorado. É aquilo que é o Promised Land. E isso existe. Eu sou prova disso. Eu não preciso estar nas empresas. Eu sempre vou viajar, faço mais dinheiro e tenho sempre mais dinheiro antes da viagem e depois da viagem. Vou ver a minha conta bancária e tenho sempre mais dinheiro. E, portanto, isso existe. Agora, tem um preço a pagar, como tudo na vida. E acho que é esse preço que eu procurei trazer também naquela apresentação, porque a maioria das pessoas não está ciente que existe esse preço a pagar. E é um preço que, no meu entender, é até alto. Um, mas o Eldorado e a Promised Land existe, obviamente, e eu adoro o que faço, adoro ser empreendedor, não me via a fazer outra coisa, e portanto, claro que existe. Vamos lá Isso leva-me a esclarecer já uma. isso. Isso leva-me a uma questão. Que pelo menos passou-se comigo e gostava de saber se tu sentes que se passou também contigo. Às vezes, quando trabalhamos para outros, nós olhamos para a organização com um olhar crítico e até dizíamos: epá, se eu estivesse lá em cima eu fazia diferente, mudava tudo, e convencemos-nos um bocadinho que a pessoa de cima é que não está a querer saber fazer bem ou que não sabe fazer bem e que, a verdade, era possível fazer diferente. E o que eu me apercebi foi que isto é parte verdade, parte não é assim tão verdade, porque depois, quando chegamos lá, recolhemos mais informação, temos mais contexto e às vezes enquadramos um bocadinho mais essas decisões. Mas o que é que te levou, quando fizeste a transição para seres um empresário e abrir as tuas próprias empresas, mudaste a tua visão do que é cultura organizacional e quando é que isso começou a ser um tema central para ti? Olha, começou a ser um tema central quando eu percebi, primeira coisa, definir o que é cultura. Para mim, cultura, assim, de uma forma simples, é apenas e somente a forma como nós nos comportamos uns com os outros dentro da organização. Ponto final. Todas as empresas têm cultura. Portanto, cultura, vamos lá esclarecer, não é os benefícios que a empresa te dá, não é o escritório com a mesa de ping-pong, não é, não é nada disso. Cultura é apenas e somente a forma como nós nos comportamos dentro da organização. E, portanto, a partir daí, isto é muito vasto. Tu podes ter empresas que têm culturas excepcionais e que aparentemente não têm os benefícios que a maior parte das empresas hot têm,
e pelo outro lado, podes ter empresas que têm o melhor escritório do mundo, e eu conheço várias, e que depois a cultura daquilo é uma porcaria. Em bom rigor, é mau. Sim, Porque as pessoas tratam-se mal, porque andam aos gritos, porque não respeitam, etc, etc. Eu comecei a me interessar por isto, porque às tantas percebi que eu, na minha própria empresa, houve momentos em que eu não quis ir trabalhar para a minha própria empresa. O ambiente estava mesmo mau. E tinha literalmente um high school. Eu cheguei a ter dramas de adolescentes na minha própria empresa quando eu tinha 30 e tal anos. Eu era também, se calhar, um adolescente no corpo de um trintão, mas aquilo era só filmes e dramas que não tinha nada a ver com a parte profissional. E foi quando eu tive que dar um murro na mesa e tive que transformar um pouco a minha cultura empresarial e percebi que isto era um tema central. Depois, através de mentores e através de muita formação, neste caso, um grande mentor meu, que foi o Keith Cunningham, percebi o quão central e core é a questão das pessoas e cultura para todas as organizações. No final do dia, todas as empresas aquilo que têm em comum é que têm pessoas e que têm cultura. E têm pessoas, e ter as pessoas certas com a cultura certa faz magia. Faz magia. Tudo o resto encaixa-se a seguir. Então, esse tema para mim é fundamental. Primeiro porque passei pelas dores todas e depois porque especializei-me nisso. Porque o desenvolvimento pessoal sempre fez parte do meu DNA, a parte comportamental sempre esteve lá e, portanto, eu jogava muito para ver os incentivos e ver o que é que funcionava para levar as pessoas para um determinado ponto. Vou dar um exemplo. Esse exemplo que tu deste de nós olharmos para cima e de não reconhecermos as decisões e se calhar acharmos que fazemos diferentes. Uma das coisas que o líder pode fazer é envolver as pessoas na decisão. É no sentido de, olha, vou-te dar a informação total, e, e vamos em conjunto pensar aqui nas opções que temos disponíveis. E o que é engraçado é que quando tu me dás o contexto total e as variáveis, tu consegues guiar e ao fim e ao cabo mostrar a outra pessoa porque é que a tua opção que estás a escolher é aquela que eles provavelmente também escolheriam. Ou então, se fores líder maduro, vais inclusivamente explorar com os teus colaboradores outras opções que tu não tinhas visto e vais tomar uma decisão diferente. Então, o processo de tomada de decisão de um líder, se for, pode ser inclusivo, claro que não dá para fazer com toda a gente, mas dá para fazer com o teu núcleo duro, pode ser inclusivo e pode, inclusivamente, reforçar a tua liderança, se for bem feito. Agora, aquilo que tu descreves é mais no sentido de ver alguns líderes que não fazem isto, que não dão cavaco a ninguém, que não dão informação, tomam decisões unilaterais, ninguém percebe as decisões do líder, ninguém se sente envolvido, ninguém se sente que pertence à organização, porque o líder está lá a decidir sozinho, e portanto, naturalmente, há uma desconexão entre a liderança e a organização. Mas há uma forma correta de fazer isto. E nós aprendemos a fazer isso e fazemos isso dentro de casa. e diz-me uma coisa, tu tocaste aí num ponto interessante que é o ponto em que tu, enquanto líder, entras numa organização e não te identificas totalmente com a organização ou sentes que aquela cultura não era a cultura que tu gostavas que a tua equipa tivesse. Mas ao mesmo tempo também entendes que isso é uma projeção tua, não é? Porque tu és a pessoa responsável também por induzir a cultura, ou pelo menos liderar essa cultura, portanto é aqui um bocadinho um mix feelings, porque é quase como olhares ao espelho e não gostares de quem vês, né? Ahm, e acho que há muitos líderes assim, ou seja, há muitos líderes que, ou por falta de skills, ou porque falta de foco nisso, acabaram por deixar que a cultura que emergisse não era a cultura realmente que eles se orgulham. Como é que tu podes dar o passo de mudar isso? Ou seja, porque é difícil, porque tens se calhar de trocar pessoas, tens de trocar a tua atitude, tens de trocar um conjunto de coisas. Como é que tu fizeste esse percurso? Aquilo que tu podes fazer numa situação dessas é pedir desculpas. Tu, enquanto líder, chegas ao pé da tua equipa e dizes assim: peço desculpas. Até à data, este tipo de comportamentos, comportamento A, comportamento B, comportamento C, foram tolerados. E peço desculpas por isso. Eu, enquanto líder, falhei e deixei que isto acontecesse. A partir deste momento, comportamento A, comportamento B, comportamento C não vão ser mais tolerados. E as consequências vão ser A, B, C. A partir deste momento, vamos fazer aqui um reset cultural e eu não vou permitir que isto mais aconteça. E vou convidar as pessoas
não se alinharem com este tipo de cultura, a saírem. Mas a partir desta data, as coisas mudam. E peço Yeah. desculpas por ter isto ter acontecido. É assim que fazes. Isso. Boa. Parece simples, malta. Estou a É ouvir, ok? simples, é simples. É difícil, difícil, difícil. Mas também digo que é um exercício fabuloso porque obriga-te a refletir sobre quais são os comportamentos que tu queres dentro da tua organização, a extrair os princípios que estão por trás desses comportamentos e que vão dar, ao fim e ao cabo, aos valores que tu queres na tua organização. E se tu Claro. fizeres esse exercício bem feito e bem guiado, vais extrair dali a tua lista de princípios que vão refletir os valores da tua organização e vais ter, ao fim e ao cabo, um manual de conduta dentro da organização que todos vão entender. As reprimendas tornam-se mais fáceis, as, os incentivos tornam-se mais fáceis, há mais liberdade das pessoas, a cultura fica mais sólida, fica mais visível. E, portanto, é muito benéfico este exercício. Mas a forma como tu começas é dando é pedir desculpas, porque a responsabilidade é tua, enquanto líder. Claro, É claro que se claro. estás na base da pirâmide, aí não, é diferente. Aí tens uma esfera de influência diferente. Mas se estás na base da pirâmide e não estás a gostar da cultura onde estás, aquilo que tu podes fazer é não incentivar os comportamentos que tu não queres ver. Sei lá, se não gostas que as pessoas estejam todas a falar mal uma das outras, não faças isso. Convida as pessoas, sai das conversas quando as pessoas estão nesse registro. Porque se é a Ex- rádio alcatifa e tu não gostas disso, sai fora. Se percebes que isso é tóxico para a tua organização e vieste de uma organização onde isso não acontecia, agora estás numa em que acontece, não alimentes isso. Sai fora e convida as pessoas a não fazerem. Convida as pessoas a confrontarem. Ok, se estás a falar mal do chefe, porquê que não confrontas o teu chefe sobre isso? Convida a que haja um debate e ao fim e ao cabo ser tu a transformação que queres ser. Não é? yeah. Uh, mas é muito mais difícil, obviamente. E isso acho que esse caminho também permite ao líder sair, se calhar, do papel confortável de bonzinho para um papel de exigência, mas uma exigência em que ele próprio participa nela e que Sim, leva as pessoas a crescer, porque muitos líderes refugiam-se naquele papel de bonzinho, depois acabam por ter uma equipa que vítimas. não Sim, entrega resultados e de. isso aconteceu E olha, aconteceu? Boa. Eu muitas acho que vezes. Sim, acontece um bocadinho a todos. E vai acontecendo ciclicamente, um gajo tem que sim, se relembrar. sim, 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 Olha, sim. depois de tanto investimento na cultura da tua empresa e nesse conhecimento, deves ter de certeza ainda alguma coisa que te irrita na cultura da tua organização. Tens? É assim, claro que sim. Claro que sim. Longe de mim pensar que tenho uma cultura empresarial perfeita. Mas o ponto não é esse. A cultura é. O que eu posso dizer é, no caso da Quan, porque o núcleo duro já é tão forte, porque as pessoas que lá estão já estão. Há pessoas que estão lá há mais de uma década, no núcleo duro, ah, que é muito difícil isso abalar agora. Agora, há desafios. Nós somos 300 pessoas, quando formos 1000 ou 1500, vão ser outros desafios. Agora estamos numa de crescimento orgânico, estamos a passar a shiftar para o crescimento por aquisição. Um, vão haver desafios, obviamente. A cena é tu teres o teu fundamentos para seres o flexível a adaptar-te, que é para saberes navegar isto. Portanto, se há coisas que me irritam na minha cultura, é pá, eu, por acaso até acho que não, mas deixa-me pensar. Não, assim, sei lá, uh, gostava de. Isto agora pode ser controverso, porque a gente não força ninguém a ir ao escritório. Eu, pessoalmente, tenho saudades de estar mais tempo no escritório. Mas quer dizer, isso tem a ver com as circunstâncias da minha vida. Eu tenho Portimão, o escritório está em Lisboa, eu não dá para eu estar mais próximo do escritório, porque a minha vida está agora neste momento centrada em Portimão. Se isso é uma coisa que tem a ver com a cultura da minha empresa, não, tem a ver com as minhas circunstâncias pessoais. Portanto, do ponto de vista de cultura, dentro da minha organização, eu neste momento estou satisfeito. Não há Boa. sempre coisas a melhorar. Mas, francamente, aquilo que eu gostava era poder estar lá todos os dias. E não posso. E usufruir da, Exato, da, da empresa. Yeah, yeah. exato, Olha, exato. e para quem está fora desta área da tecnologia,
diria eu que às vezes há aqui coisas que não compreendo totalmente. Imagina, vemos escritórios, vemos e notícias e no LinkedIn, escritórios com escorregas, máquina de pipocas, férias ilimitadas, trabalho 100% remoto. E isto, para quem está noutras áreas, isto é um bocadinho estranho, no mínimo, não é? Então, mas também a verdade é que para quem está dentro também é um bocadinho estranho em alguns casos. Portanto, o que é que tu achas destas modas e quanto é que tu achas que é realmente orgânico, visceral à cultura? O que é coisas que só se fazem para fazer assim um marketingzinho de RH? Olha, ah, nós quando estávamos a sair da pandemia, em 2021, 2022, tivemos um debate interno, porque estávamos a ver uma movimentação no mercado de empresas a investirem muito nos seus escritórios. Os nossos advogados, por exemplo, que são brilhantes, adoro os nossos advogados, têm um escritório maravilhoso ali em Alcântara, ah, e eu fui lá, estive lá com o responsável, o Domingos Cruz, que recomenda a toda a gente. Um, e às tantas estivemos a falar e ele falou no valor que investiu, nós falamos no valor por metro quadrado, o escritório está fantástico. E às tantas nós fizemos uma reflexão interna, será que devemos fazer o mesmo? Será que devemos expandir? E nós estamos ali no Saldanha, temos um escritório giro, mas é um escritório que já estamos lá quase há uma década. Brincar, brincar. E começamos a pensar até se expandíssemos e fizéssemos obras e gastávamos tanto dinheiro e as pessoas vinham para cá. E depois às tantas aquilo percebemos de uma coisa, mas para lá, as pessoas querem vir para o escritório? Não. As pessoas gostam de trabalhar remotamente? Gostam. Nós estamos a funcionar bem remotamente? Estamos. Ninguém quer vir para o escritório. Estamos a trabalhar bem remotamente. Então porquê que raio estamos a tentar forçar as pessoas a virem para cá? Então fizemos um exercício. Então e se, em vez de gastarmos esta pipa de dinheiro a remodelar o escritório, e se gastássemos uma parcela desse dinheiro anualmente e fizéssemos retiros? E pegássemos em toda a gente, fôssemos para fora de Lisboa e Porto, que é onde as pessoas normalmente estão, e fôssemos para um hotel, onde as pessoas tinham que passar 2, 3 noites juntos, tomar um pequeno almoço juntos, almoçar juntos, jantar juntos, onde haja a parte profissional de falar de temas profissionais e haja a parte fun, social. Será que isso iria trazer o benefício que o escritório traz? Que o principal benefício que o escritório traz, no meu entender, além da proximidade, obviamente, do trabalho, é conexão. É conexão. Uhum, É a parte social. É a parte dos lanches, do cafezinho, de almoçar, de conversarmos, de falarmos da vida. E essa parte, no mundo remoto, pode-se perder se não houver algo a substituir isso. Então nós, quando saímos da pandemia, tomamos uma decisão, olha, nós vamos ser full remote, uh, remote first, aliás, que é quando os clientes permitem que as pessoas estejam remotamente estão, a não ser que o cliente não permita, aí tem que ir para as instalações dele, mas vamos procurar ser full remote, pelo menos o core da empresa vai ser full remote. E vamos fazer retiros. E funcionou lindamente. Porque durante aqueles 3 dias que a gente tem, se calhar, 3 vezes por ano, as pessoas they bond themselves e conectam-se e aquela parte de conexão e pertença fica resolvida dessa forma, essa necessidade. Então, eu quando olho para empresas que têm escritórios muito fancy, eu digo assim, isto é excelente para recrutar, mas é péssimo para reter. ok, Porque ok. se a cultura da empresa, se eu vou trabalhar para uma empresa em que eu gosto de trabalhar remotamente e a empresa força-me a ir para o escritório, eu já vou contra a minha vontade. E depois, se o Uhum, ambiente da empresa, lá dentro, apesar de ter os matraquilhos, ter os corregas e ter as bolas de Berlim, ter aquela porra toda, as pessoas andam aos gritos. Tu não podes, ou não podes andar, não podes dizer nada, não podes dizer o que pensas, não há liberdade criativa, não há fun, apesar de estares num ambiente daqueles, what's the point? Não é? Então, eu já, sei lá, eu estive no escritório de uma empresa bastante conhecida cá em Portugal, que é espetacular o escritório, provavelmente o melhor escritório que eu já vi cá em Portugal, e vi o dono da empresa a dizer isto é ótimo para recrutar. Mas depois as pessoas não vêm para cá. Ficam em casa a trabalhar, porque a gente só pede elas para virem trabalhar 2, 3 dias e confunde-se cultura com o escritório. E não é isso uhum. cultura. Cultura é a forma como as pessoas se comportam.
E não tem a ver com o Yeah. escritório. O escritório pode ajudar. Se tu tiveres uma Ou, cultura ou que pode ser um espelho da cultura. pode, pode ser um espelho da cultura, mas raramente é. Exato. Raramente é. Pelo menos a minha experiência diz-me que raramente é. E olha, tocaste aí no trabalho remoto. Isso é um tema que eu acho que vale a pena dissecar contigo. Ehm, Primeiro, é uma tendência incontornável. Acho que hoje em dia Já já não não é é? possível não ter sequer isso pensado. Agora, há aqui dois drawbacks que eu gostava de saber como é que tu lidas com isso. O primeiro é a parte social. Ok, fazes retiros, serão sempre mais pontuais, não é? Tens que investir muito nesses retiros, certamente, mas depois no dia a dia, naquela rotina, não há o almoço com os colegas, não há o ir ao ginásio com os colegas, portanto perde-se um pouco, talvez, isso. E depois também o outro elemento, ou perde-se, ou vais-me dizer se perde ou não, ok? Mas tendencialmente, assim, à primeira vista, poderia-se perder. E outra área que eu acho que também é muito, ou potencialmente impactada, será a área de inovação, porque há muita coisa de inovação que advém de interações não planeadas, do café que eu vou, que partilho de uma coisa com alguém que Sim. depois me dá uma resposta, pronto. Momentos informais que se tornam se calhar mais difíceis se não estivermos todos no mesmo sítio. Então, com estas dois drawbacks, desconstrói-me lá isso e fala-me um pouco do caminho que tens feito. Vamos lá ver. Dependendo da empresa, né? Nem toda a gente pode, não tem a ilusão que todas as empresas podem ser remote. Eu tenho um ginásio de CrossFit e não dá para trabalhar remote. Não, os treinadores têm que ir lá, os atletas têm que ir lá e vão ter que todos trabalhar lá. Se eu tivesse uma fábrica como a da Tesla, eu também tinha que ter os colaboradores todos na fábrica. Mas nós estamos em tecnologias de informação. É tudo online. Uh, a parte social eu já desconstruí. Portanto, há retiros, nós fazemos 3 por ano, pelo menos, que são daqueles em que almoça, janta, estamos no pequeno almoço e está junto todos os dias. E depois ainda temos uma coisa que são os get-togethers, em que mensalmente há um get-together, ou em Lisboa ou no Porto, onde a equipa toda reúne-se, nós trazemos as pessoas, pagamos os hotéis, as pessoas vêm e vão, ao fim e ao cabo, uma noite de copos. Vão todos sair e está tudo certo. Agora, a questão da inovação. A questão de inovação tem como é que é dizer, tem muito que se diga, porque a inovação em que área? Porque se for numa área, se eu estiver a fazer rocket science, claro que sim, a inovação é importante e nós precisamos estar a trabalhar juntos, a trabalhar em conjunto. Por exemplo, um negócio como a da Quan, que é um negócio de recrutamento e seleção, a inovação que existe é nos processos, é no dia a dia. A inovação que existe é desbloquear alguma fricção que existe ali. E tu não necessariamente precisas estar presencialmente para discutir esses temas. Eu lembro que o Road to Mars, que foi a nossa, o caminho que a gente definiu para a Quan e toda a premissa e toda a missão foi feita remotamente durante a pandemia. E isso foi altamente disruptivo na altura para nós. E foi inovador para nós. Um, esta história que eu estou a contar de, olha, vamos apostar em eventos e não vamos apostar no escritório, que no meu entender é disruptivo e é inovador, porque eu não vejo muitas empresas a fazer isso, foi feito online. Foi feito numa cal como esta. Portanto, a inovação pode acontecer. Se eu te digo que a inovação é mais rápida quando estamos todos juntos, concordo. Agora, eu vou dar um exemplo. Hoje é dia 17 de janeiro, que estamos a gravar isto, mas a verdade é, nos últimos 3 dias eu tive com a minha equipa toda do Invoice Express, vieram pessoas do Brasil, vieram pessoas do Porto, vieram pessoas de todo o mundo e estivemos no escritório a falar do roadmap e foi altamente, tivemos a ver coisas que aceleraram e foi bom. Mas este momento aconteceu agora, os próximos 3 meses não preciso que aconteça mais. As pessoas vão voltar ao seu trabalho e vão continuar a fazer a sua cena e a roda vai continuar a andar e não é preciso inovar assim tanto. Portanto, a inovação em empresas como a nossa está sempre a acontecer, são iterativas e não é de momentos disruptivos que acontecem porque estão todos no escritório lá. Porque eu também vejo o contrário, que é empresas que estão com muito tempo no escritório que não é útil, que se gasta em coisas que são fúteis. É nos cafezinhos, é nos almoços, nas pausas para o cigarro. Que o trabalho interrompe-se e ninguém beneficia isto. Vou dar um exemplo.
Um programador, a pior coisa que lhe pode acontecer é ser interrompido. Ora, se ele está no Claro, escritório e estão pessoas a passar, está sempre a ser interrompido. É exato. muito melhor ele estar focado em casa a trabalhar e ninguém lhe chateia, que ele Ou desliga há o Slack. ruído, ou há Exato. ruído, Portanto, sim, sim, sim. então, é assim, eu não sou apologista, não sou extremista. Na minha organização, o remote funcionou lindamente. Eu admito que haja organizações que não veem assim. E nós, a brincar, o Duarte Fernandes, volta e meia, tem assim, uns rasgos que lhe apetece pôr toda a gente no escritório. Mas depois passa-lhe, porque a gente racionaliza. Porque os Yeah, benefícios não, não. Os benefícios de estarem remoto, no meu entender, são muito superiores aos de não estarem. E vou dar uma vantagem incrível de ser fully remote. Atrair pessoas no mercado que neste momento está tendencialmente a voltar ao escritório, quando nós temos uma oferta de fully remote, é uma vantagem competitiva incrível. Nós conseguimos ir buscar pessoas um bocadinho abaixo do preço de mercado porque somos fully remote. yeah. E que Boa. sabemos que não iríamos conseguir buscá-las porque, sei lá, eu consigo trabalhar com pessoas no Brasil porque sou fully remote. Claro, claro. Portanto, isso para mim é uma vantagem competitiva que não pode ser menosprezada. Boa. Olha, e diz-me uma coisa, na tua construção enquanto líder e nestes vários anos que tiveste aí a levar para cima as tuas empresas, eu tenho a certeza que tu adiaste decisões, porque isto é tipo o bias, o enviesamento típico do empreendedor, é adiar decisões difíceis. Queres-me falar um bocadinho disso? Queres partilhar aqui algum exemplo que tenhas adiado e também disse cá porque é que é tão comum nós adiarmos estas decisões difíceis? Ah, olha, a primeira que me ocorre foi. Houve uma decisão que me saiu cara, foi eu ter-me afastado da equipa de engenharia do Invoice Express. Porquê? Eu, eu hoje em dia digo isto com algum orgulho, mas a verdade é, se eu tenho mérito em alguma coisa, foi que eu não fiz uma empresa de sucesso, eu fiz duas. Eu fiz duas ao mesmo tempo. E se fazer uma, em bom português, é fodido, fazer duas foi muito fodido. Espero que os teus Não, ouvintes não não se sofrem. denuncia, não denuncia, não Não. denuncia. Mas foi mesmo difícil. E, portanto, mas hoje olho para trás e digo isto foi quase um milagre. Mas teve um custo. Houve momentos em que eu tive que adiar a decisão de não me envolver e no meu, por exemplo, é engraçado, porque eu sendo de background de engenharia informática, aquilo que eu deleguei mais foi essa parte. E no entanto, hoje tenho um preço a pagar porque tenho um sistema de Invoice Express que infelizmente passaram várias equipas lá, houve várias decisões que foram tomadas, houve muita complexidade que foi adicionada que não era necessário e neste momento estamos finalmente a remover essa complexidade e a simplificar as coisas. Isso foi uma decisão que foi adiada, que é, eu não me queria envolver no Invoice Express porque olhava para o lado e dizia o meu foco tem que estar aqui. Ou era na Quen, ou era noutras áreas do Invoice Express, mas I was all over the place e ao mesmo tempo não estava constantemente a adiar a decisão de estar próximo dali. Isso teve um preço a pagar. Todas as decisões que tu adias vai ter um preço a pagar. A questão é se queres pagar agora, que vai ser um preço pequenino, comparativamente com um preço grande lá à frente. Portanto, no final do dia é sempre uma questão de escolhas de prioridade, porque não há gestão de tempo, há gestão de prioridades. No meu caso, É as verdade. prioridades que eu tomei ah, na altura foi aquelas que eu achava que eram melhores. E pá, não correu mal, não te vou mentir. Mas, mas acho que é comum, acho que desde que os empreendedores tenham conscientes de que há um preço que vão pagar, estarem a adiar algumas decisões, de despedir aquela pessoa, eu já vi que isto vai dar porcaria, mas vamos lá esperar. Eu tenho dois exemplos em casa. Um exemplo, eu identifiquei uma pessoa que teve uma ascensão meteórica, mas a gente via que era uma pessoa que ia destruir a cultura completamente e despedimos-la. E por termos despedido, É, correu tudo lindamente. A decisão foi tomada, não foi adiada. Anos mais tarde, tivemos o mesmo perfil de pessoa dentro de casa, e íamos adiando, e estávamos sempre na esperança que a pessoa mudasse e que a pessoa, de certa forma, melhorasse. E quando damos por nós, essa pessoa
dá-nos uma facadinha nas costas e leva a equipa toda e vai para a concorrência. E quando damos por nós, aquela decisão que andamos a adiar tantos anos teve um preço a pagar, bastante alto. E isto tu tens, quando tu estás em empresas, começas a ter essa experiência, que é quando as pessoas mostram quem elas são, e ele mostrou-nos várias vezes quem ele era, acredita nelas. Não contes uma Yeah, tens história de a estar ti atento. próprio. Não contes uma história a ti próprio que a Exato. pessoa vai mudar, ou que a pessoa vai melhorar, ou que a pessoa de repente vai ter integridade e valores. Não vai mudar. Ela é aquilo. E ela dificilmente Yeah. vai, a não ser que esteja ali um evento que a gente identifique como life-changing para ela, não vai mudar. Então és tu que tens de dar o life-changing para ela, que é mandá-la embora. Claro. Que é para ver se ela muda. E mesmo, Mas não vai mudar e contigo, vai mesmo mudar que com outra mude, pessoa. sim, sim, e mesmo que mude, muitas vezes não vai mudar ao ritmo que tu precisas. Portanto, Pois. às vezes não é só não mudar, é também o ritmo em que isso acontece e que a tua organização precisa. Mas E isto isso é como na leva-me aqui vida. a. O teu ponto é, as decisões que tu sabes que tens de tomar e estás a adiar, seja no teu relacionamento, seja na tua saúde, seja na tua equipa, aquelas que tu estás a adiar, tu estás a dizer, eu vou pagar este preço mais lá à frente. É É assim na isso mesmo. vida. E olha, isso leva-me aqui a uma framework que eu vi num vídeo teu que, pá, que achei super interessante e super interessante partilhar aqui com a audiência, que é um vídeo que tu tens sobre, salvo erro, desenvolver uma equipa de alta performance, em que organizas as A, pessoas B, da C e D. organização em A, B, C e D. Queres partilhar assim, um digest Sim, disso? Depois eu deixo o vídeo completo aqui na descrição. está bem. Aquilo foi uma mistura de conceitos que fui buscar no Keith Cunningham, que fui buscar no Simon Sinek, mas no fundo traduz-se nisto. É um quadrante. A gente pode qualificar as pessoas neste quadrante. Num lado do quadrante está a tua capacidade de performar, de atingir resultados, muito, como é que é dizer, analítico, pragmático, muito, muito, é uma coisa muito mensurável. E no outro quadrante está o teu cultural fit, a forma como tu Ok? te enquadras na tua cultura. E uma pessoa que seja A-player na tua organização vai ter alta performance e vai ter um cultural fit muito alto. Portanto, vai estar completamente como peixe na água na organização, as pessoas confiam nela, as pessoas gostam de trabalhar com ela e ela entrega resultados ótimos. Uma pessoa que tenha um high cultural fit, mas low performance, vai ser alguém em que tu podes confiar, alguém em que tu gostas de trabalhar com ela, aquela pessoa que tu deixas os teus filhos com ela se for preciso e não tens problemas nenhuns, mas que tem maus resultados. Essas são os B-players. E a ideia dessas pessoas é, com coaching, com mentoring, nós vamos aumentar os resultados dela até elas se transformarem em A-players. Os C-players são aquelas que têm high performance, resultados incríveis, mas cuja cultura não é um fit muito fixe. Quem é que são esses tipos? São aqueles que tu normalmente tens de despedir e que normalmente Ok. não despedes. E são aqueles que tu adias a decisão. Quem é que são eles? São aqueles que só olham para o seu umbigo, é aquele vendedor que é um vendilhão do caraças em que a tua, se calhar 40 ou 50% do teu revenue vem daquele vendedor, mas o gajo é intragável. Ninguém gosta dele, ninguém confia nele. Tu nem pensar que deixavas os teus filhos com ele, tu tens que andar sempre a olhar para as costas porque ele vai te dar uma facada, e então tu não suportas. É aquela pessoa que está sempre a falar mal dos outros, que acha-se o maior, portanto, que tem um cultural fit muito baixo, mas cujos resultados são incríveis. E a única razão pelo qual tu não despedes é porque achas que vais perder 40 ou 50% do teu revenue porque é ele que os traz. Essas são aquelas que tu tens de despedir. Mas mesmo essas podem ser trabalhadas com coaching, com mentoring, para se irem para o A. Portanto, para fazer um cultural fit lá. E eu tenho exemplos dentro de casa de pessoas que eram C-players e que se transformaram em A-players. Porque houve as conversas difíceis. Sim. Porque as pessoas perceberam que se não mudassem iam-se embora. Porque tu deste E também, exemplos e dentro de também, casa, e também, dás desculpa de interromper. E também porque muitas vezes essas pessoas vêm de outros contextos onde a cultura é diferente, é habituaram-se diferente. a uma cultura que nem sequer é deles, só que não Sim, sabem ser de outra forma, não é? E às vezes sim. também é preciso Nós temos pessoas connosco, pens- no caso da Quan, que vieram diretamente da concorrência
que tinha uma cultura altamente sanguinária e que hoje estão connosco. Mas levaram um grande embate no início, porque tiveram que se adaptar a uma cultura de confiança, de trust, de esta merda não é tolerada aqui, de estás a fazer as coisas nas costas uns dos outros. E, pá, e essas pessoas veem pessoas a ser despedidas quando isso acontece e percebem que isto não é tolerado cá. Então adaptam-se e tornam-se A-players. Agora, o que é interessante nisto é perceber também, depois já os D-players, não há fit cultural, nem fit performance, já não produzem resultados, nem se adaptam na empresa, ninguém confia nelas. Porquê que essas pessoas existem? Normalmente por histórico. Normalmente são aquelas pessoas que, algures durante o ciclo de vida da organização, foram muito prestáveis, foram muito úteis em determinado momento, mas ao longo a organização evoluiu e elas não. E normalmente a liderança, por motivos históricos ou por motivos de como é que dizer, de justiça, não é justiça, mas é equidade ou whatever, vão mantendo elas lá, mas não percebem que ao mantê-las lá, arrastam tudo para baixo e afastam os A-players. Mas já essas pessoas existem e existem justificações para elas existirem e é importante cortares com elas porque vão arrastar toda a gente lá. Agora, cortar com elas não precisa ser uma coisa que tu não honres o legado que elas deixaram. E isso é o cacau. Vais mandá-las embora, mas vão de bolsos cheios. E vais honrar aquilo que elas fizeram. E vais convidá-las a seguir a vida delas noutro sítio. E se o fizeres com a humanidade, tu podes fazê-lo e cortar, porque isso é o bom para a organização. São os D-players. Portanto, só para terminar o quadrante. Era isto que estavas a falar, não é? Era este vídeo. E eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo para quem quiser saber mais na descrição, mas isto liga muito com a tua resposta anterior, né? De adiar decisões. Muitas destas pessoas levam-nos por várias razões a adiar a Sim, confrontação de colocar a sim, pessoa na letra certa e sim, depois isso tem consequências. Olha, exatamente. falaste-me que aos 19 anos começaste o teu trabalho de desenvolvimento pessoal, o que é pouco comum, diria eu, muito menos para alguém de tecnologia, porque normalmente nós fazemos a universidade, depois entramos no mercado de trabalho e depois convencemos a nós próprios que o que nos falta são skills e vamos lendo livros, vamos fazendo cursos, vamos acumulando conhecimento, bastante dele útil, diria, espero eu, pelo menos, Sim. mas depois falta olhar para nós, não é? Uhum. Falta olhar para nós e às vezes até temos algum receio de olhar para nós. E, e, e começou-se aqui também a desenvolver a área de desenvolvimento pessoal, também com bastante marketing à volta disto e que não necessariamente levou pessoas para dentro desta área e às vezes até Afastou. afastou. Queres-me Sim, falar um bocadinho sobre o que é que te levou a começar este investimento e este percurso de desenvolvimento pessoal? sim. Ah, eu, com 19 anos, tive a felicidade de ler um livro que chamava-se Gosto de Si, de um senhor chamado Luís Martins Simões. E quando li o livro, no final do livro, para quem conhece o livro do Luís, acho que já não está à arda, ele deixou o e-mail dele. E eu escrevi um e-mail para ele na altura, em 99. E ele, na altura, respondeu-me ao e-mail, não só respondeu-me ao e-mail a recomendar mais livros, depois recomendou-me 2 livros que eu acabei por devorar na altura. Ele Conversas com Deus e foi o Pacific, como é que é? Não o Pacific Rico, era o Sucesso Não Acontece Por Acaso, de um brasileiro. E, e percebi que algumas pessoas do meu círculo estavam a fazer cursos com ele. E então, quando surgiu a oportunidade de ele ir dar um curso em Cascais, eu fui à descoberta. Pedi à minha mãe na altura para me pagar o curso, ela pagou-me e eu fui. Pá, e mudou a minha vida, aquilo completamente. Portanto, foi o meu primeiro contacto com um bocadinho que hoje em dia eu reconheço que era muito a PNL, mas mudou, comecei a perceber um pouco como é que era o nosso sistema operativo da nossa mente, o que eram crenças, o que eram os nossos filtros, a nossa forma de ver o mundo, as nossas regras, e portanto tudo isso abriu uma panóplia de oportunidades. Eu comecei a devorar livros. Depois, em 2003, já tinha o sonho de ir fazer o Tony Robbins, tinha 23 anos, convenci novamente a minha mãe a pagar-me o curso. A minha mãe, felizmente, isso é uma coisa que eu vou estar eternamente grato, sempre me apoiou.
E na altura fui para Londres, sozinho. Quer dizer, fui com a minha mãe e a minha tia, elas foram passear e eu fui sozinho para o curso, o Excel Docklands, em 2003. Na altura o Robbins dos 4 dias dava 3 dias, hoje o Lendi dá um dia e meio, para vocês terem uma noção. Portanto, eu vi o Robbins no seu prime, foi absolutamente incrível. E depois fiz tudo do Robbins. Eu diria que, e com o Luís Martins também é a mesma coisa, eu acompanhei o Luís há se calhar uma década, eu fui em profundidade com o Luís, desafiava-o para almoçar, desafiava-o e ele vinha sempre a almoçar, teve uma paciência enorme, estou eternamente grato a ele, ao Luís. Aprendi imenso com ele, depois fiz imensos cursos, não só de desenvolvimento pessoal, onde a gente falava de coisas mais esotéricas, como alinhamentos de chakras, trabalhar com energias, trabalhar com luz branca, coisas assim mais esotéricas, mas também coisas muito práticas, como atitude comercial, negociação, a parte de falar em público. O Luís foi um mentor em quem eu fui em profundidade, aprendi muita coisa com ele. E depois, com o Robbins, aconteceu o mesmo. Em 2014 fiz tudo, os cursos todos. Eu voltei a estar com o Robbins em 2011, tornei-me parte da equipa dele, como senior leader, fiz voluntário com ele, andei praticamente a viajar pelo mundo a fazer cursos com ele e também aprendi muita coisa. Pelo caminho conheci também o Keith Cunningham. O Keith Cunningham é uma pessoa extraordinária, é um texano que é uma inspiração e com ele também fui em profundidade. Houve duas pessoas na minha vida que eu conheço como mentores em que eu fui mesmo em profundidade. O Luís Martins Simões e foi o Keith Cunningham. O Keith, eu tive 7 anos no Board of Directors dele, aprendi imenso sobre negócios. Imenso mesmo. E portanto, o mundo do desenvolvimento pessoal começou comigo aos 19 anos, mas vai até hoje. Eu em Portugal conheço os principais players. Recomendei-te o Jorge Coutinho, conheço muito bem o Pedro Vieira, conheço muito bem o Luís Fernando, sou amigo dos três, privo muito com os três, até acho piada, porque eu conheço bem os três e conheço os negócios dos três, eles são completamente diferentes e gosto imenso de falar com eles. Mas eu desde os 19, eu comecei antes deles todos, desde os 19 anos, estou no mundo de desenvolvimento pessoal. E isso traçou-me porque trouxe as soft skills que tu falavas e que no Excel então não dão nada. Não as hard skills, mas depois não dão nada. E é irónico, porque eu olho para colegas meus do Excel, ainda há poucos dias disse isto também num podcast, e houve duas pessoas que se destacaram e nenhuma delas tinha as hard skills, não eram propriamente as pessoas mais com as melhores notas. Um era o Bruno Mota, que foi o fundador da Bolt e vem do Adevo Team, também era do Isel, era mais novo do que eu, mas ele andava lá na mesma altura que eu. E o outro foi o Luís Gonçalves, que já lançou 3 livros, que anda pelo mundo todo também a falar sobre Agile e que também teve um relativo sucesso. E portanto é engraçado porque as soft skills são importantes e é pena que nas universidades não te apercebas que são necessárias. Eu tive o privilégio de fazer isso em paralelo. Ou seja, enquanto estava a estudar, estava também a fazer o meu percurso no desenvolvimento pessoal. Eu estava O que é, o dinheiro todo o que que é tinha nisto. ótimo. Foi ótimo, O foi que é ótimo. ótimo. É um bom investimento. Sim. Mas a verdade é que tens imensa gente que, quando ouve a palavra desenvolvimento humano, começa logo a associar a coisas esotéricas, como tu disseste, e se afasta. Então, o que é que tu achas? Porquê é que achas que tantos e tantos líderes simplesmente se afastam e colocam isso num balde que não olham, nem sequer veem como opção? Olha, primeiro porque há maus atores no mercado, como em todos os mercados. E mesmo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que no início da carreira delas eram muito pushy, era muito repetir o que os outros diziam e eram um pouco genuínos, autênticos na mensagem que transmitiam. E portanto não mostravam a sua experiência e falavam de coisas baseadas na experiência de terceiros. Então, a experiência que essas pessoas têm com um formador desses não é boa, não é fixe. E então parece que se cai naquele clichê de estar a dizer coisas que toda a gente já sabe, mas que são óbvias e que não ajudam nada. O que é que eu diria a esses empreendedores ou a esses líderes?
Eu não diria nada, absolutamente nada. Eu não tenho que convencer ninguém a ir para o desenvolvimento pessoal. O que eu sei é que vai haver um momento na vida deles em que eles vão despertar para isto. E se derem a oportunidade, não foram lá com uma crença completamente fechada de que aquilo não funciona, mas foram lá, deixa lá ver o que é isto. E terem essa experiência de ir cheirar a rosa e não de estar a ler o que é que a rosa cheira, provavelmente vão descobrir que existe um mundo completamente novo que estava ali sempre disponível e que eles não estavam a ver. Portanto, mas eu já vi, sei lá, eu com a minha irmã, eu aos 19 anos estou nisto. A minha irmã despertou para o mundo do desenvolvimento pessoal, eu já devia ter pai 30 e tal. E quando despertou foi em força, devorou tudo. E hoje em dia dou-me lindamente com a minha irmã, das minhas melhores amigas. E, mas foi preciso esperar uma década. Quer dizer, as pessoas entram quando têm que entrar. Não Claro. há um tempo certo. Agora, eu também não acho que seja para toda a gente. Eu concordo. Não, se calhar não é para toda a gente. Para mim foi, impactou-me imenso e eu recomendo imenso as pessoas irem porque acho que vale a pena. Ah, mas há pessoas que, sei lá, eu tive uma pessoa que foi comigo ao Robbins e teve que se ir embora à meio. E hoje trabalha na Apple. E agora, está certo, está errado? Não, é a experiência dele. Portanto, não. É o caminho, é o caminho. É o caminho, é o caminho. Se calhar ele não estava preparado, se calhar aquilo foi too much. Mas para mim o Robbins foi espetacular. E para há pessoas que odeiam. E hoje, se Ah, calhar, consigo olhar à distância e perceber porque que uma odeia e porque que outra adora. Mas então ambas estão certas, não há errados aqui. Mas acho que o mundo do desenvolvimento pessoal pode trazer muita coisa. Agora, uma coisa curiosa, porque tu falas, porque que há líderes que não vão para o mundo do desenvolvimento pessoal? E eu vou dizer-te uma coisa. A maior parte das pessoas que começam no mundo do desenvolvimento pessoal torna-se empreendedora. Mais tarde ou mais cedo. Porque o que acontece no mundo do desenvolvimento pessoal, quando tu entras, é que começas-te a responsabilizar e começas-te a pôr em causa, né? Causa e efeito, pões-te em causa, mas isso começa-se a proliferar pela tua vida. Tu pões-te em causa em tantas coisas, responsabilizas tantas coisas, começas-te a focar naquilo que tu controlas e não naquilo que não é controlado por ti, que às tantas chega um momento em que tu olhas para as tuas finanças, olhas para a tua carreira e também vais-te responsabilizar por isso. E vai acontecer o que aconteceu a mim, que é, eu não gosto da empresa onde estou, então para lá fazer à minha maneira. Eu tenho que me pôr em causa aqui e tenho que criar a minha maneira. E isso leva-te ao empreendedorismo. Portanto, o que é interessante é que quem começa no desenvolvimento pessoal, e eu falava com isto com o Luís Fernando no outro dia, a gente estava a falar sobre isto, que é pessoas que passam pelos cursos, no caso do Luís, no curso dele, maior parte das vezes vão acabar a ser empreendedoras. E quando digo empreendedoras, não estou a falar de ter empresas de sucesso de milhões, não estou a dizer isso, estou a dizer é trabalhar por conta própria, ou porque começam a tomar, a fazer coisas de liberdade financeira e a aprender sobre como é que vão tomar liberdade financeira e a tomar conta disso. Ah, nem que seja a vender bimbis, nem que seja a vender Herbalife, nem que seja a vender casas, como no ramo imobiliário, mas tem uma veia empreendedora que é despertada por causa dessa responsabilização total da sua vida. E isso acontece porque passam pelo desenvolvimento pessoal. yeah, Então, yeah. tocando e brilhando, há pessoas que já estão no mundo do empreendedorismo, que estão completamente nas tintas para isto, acham bullshit, então ok. E há pessoas que entram pelo mundo do desenvolvimento pessoal e aquilo muda de tal maneira a sua vida que vão-se mais à frente tornar empreendedoras por causa desta responsabilização da sua vida. Porque percebem que as suas decisões, as suas escolhas, é o que vai determinar o seu futuro. E então, como querem mudar o seu futuro, começam a fazer escolhas diferentes, conscientes. Ótimo, ótimo. Epá, e é mesmo verdade porque das pessoas que eu tenho acompanhado que tiveram, por exemplo, nas turmas dos cursos que eu frequentei, a verdade é essa: pá, saem de lá muito mais autorresponsáveis e isso força quase a que tu tomes as rédeas da tua vida Então, e mas, te obrigues a ser responsável por essas escolhas. Falaste-me aí, ao longo do teu discurso, de várias palavras que normalmente são as palavras turn-off para qualquer engenheiro. E eu gostava de propor um jogo, a gente está-se a aproximar do final da nossa conversa, um jogo quase como dois gajos de informática a dissecar palavras de, pá, associadas ao desenvolvimento pessoal, que normalmente os mais racionais
acham estranhas. Então eu Certo. vou-te dizer a palavra e tu dizes-me qual é a definição dessa palavra para ti. Boa? Ok, vamos Então, embora. palavra consciência. Ah, ui, consciência, clareza. Clareza. Consciência é Boa. clareza. Clareza sobre ti próprio, sobre quem tu és, o que é que está a impedir. É a clareza de conseguiste ver a ti próprio e aceitares quem és. Consciência é por aí, é clareza, autoclareza. Boa. Propósito. Propósito é motivo, é capacidade de pôr em ação, é aquilo que te dá motor, dá-te o porquê. Quando tu respondes à pergunta porquê, estás a ir ao propósito, estás a ir em profundidade. Se tu tiveres propósito, pões-te em ação. O propósito é o motivo, Inteligência emocional. é a capacidade de reconhecer as minhas emoções e reconhecer que o meu comportamento gera emoções nos outros e reconhecer as emoções dos outros. Saber identificá-las, saber reconhecê-las e, de certa forma, também saber influenciá-las. Boa. Gratidão. Gratidão, hum, é o sentimento de eu sentir-me grato, de eu sentir-me agradecido, feliz, humilde por aquilo que sou, por aquilo que faço e por aquilo que tenho na minha vida, independentemente daquilo que tu estejas a ser grato pelo tal que seja. Sentiste agradecido. Deixa-me complementar e pelo teu papel para chegar aí, porque muitas vezes a gente Sim, sim, fica grato por coisas que aconteceram, não, pelo coisas que caminho. nós fizemos acontecer. Abundância. Abundância é um, a quebra da ilusão de que não existe escassez. Abundância é um estado natural das coisas, existe abundância, é haver o suficiente, mais do que o suficiente, haver infinitas possibilidades, seja na tua área financeira, relacionamentos, emocional, na parte de saúde, porque isso é o estado natural do universo, é abundante. Autoajuda. Autoajuda. Autoajuda é conhecimento que tu tens para te ajudar a ti próprio numa área da tua vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela relacional, seja ela de saúde. Boa. Desenvolvimento pessoal. Esta é a última. Desenvolvimento pessoal eu associo o desenvolvimento pessoal a cursos, livros, conhecimento que te ajudem a tornar na melhor versão de quem tu és. Boa. Este podcast está incluído nisso. Exato. Olha, tocaste aí, foste a pessoa que me deu aqui um empurrão decisivo na escolha da minha certificação de coaching com o Jorge Coutinho. Mudou a minha vida. Tu tiveste outras experiências também diferentes que mudaram a tua vida. Então não queria fechar o episódio sem te pedir para deixares assim algumas dicas para quem quer começar este trabalho de desenvolvimento interno. Ui, ah, é fazer como aos chineses, é fazendo. Como é que, é assim, as dicas são estas. Tu já estás a fazer desenvolvimento pessoal, só não sabes que o fazes. Não tens consciência. Toda a gente faz desenvolvimento pessoal. Toda a gente quer uma melhor vida. Toda a gente quer um melhor relacionamento. Toda a gente quer sentir-se melhor. Só que não o faz de forma consciente. O convite aqui é começares a ganhar ferramentas, táticas, estratégias e conheceres pessoas, inspirares-te com outras pessoas para te acelerar nessa jornada. Então, o desenvolvimento pessoal aqui, sei lá, em Portugal, disse aqui três nomes, eu dou-me bem com os três, já fiz formação com os três. Se quiserem fazer um curso de coaching, ou um curso de PNL, ou um curso de um evento, recomendo claramente para procurar pelos três nomes, pelo Jorge Coutinho, pelo Pedro Vieira, pelo Luís Fernando. São pessoas que eu gosto imenso, já fiz tudo também com eles. Eu não fiz só com o Jorge, também fiz com o Luís e também fiz com o Pedro. Conheço muito o trabalho dos três. Em Portugal são ótimas referências. Se quiseres ir um bocadinho mais longe, podes ir lá fora. Tens o Tony Robbins, tens o Brandon Burchard, tens uma série deles.
E diria para começar a fazer um evento destes. Fazer, por exemplo, eu recomendo pessoalmente, I'm old school, eu já começo a dizer isto, I'm old school, já me sinto velho, então eu gosto de imersão. Eu gosto de ir para um curso de imersão. Sei lá, no Jorge tem o Restart, é um curso por exemplo, de 3 dias em que estás numa sala e vais ver uma série de acontecimentos. O Pedro também sei que também tem um curso, penso que tem um evento destes, tem palestras destas, o Luís Fernando tem o Into You. Portanto, existem vários hoje em Portugal que fazem isto e o que eu recomendo é que comecem por aí. Não, eu, por Yeah, exemplo, eu conheci com um senhor chamado Luís Martins Simões, ele hoje em dia também dá cursos, se procurarem por ele, não é muito conhecido, ele é muito pouco conhecido, foi fantástico, mudou a minha vida. Pá, mas o que eu, sinceramente, isto é para os avançados. Não se fiquem por um mentor apenas. Experimentem yeah, vários. Há várias perspectivas no mundo do desenvolvimento pessoal. E nem todas, não há o certo e errado. Há várias abordagens e o que é interessante é ver o que é que funciona para ti e eliminar o que não funciona. E aí tens a tua claro, fórmula. claro, claro. E deixa-me acrescentar também que eu acho que fez imenso sentido, porque curiosamente inverti, mas hoje olhando para trás acho que o caminho que faz mais sentido é mesmo o que tu disseste, é tu aterrares numa imersão curta, onde Uhum. tu muito intensa, normalmente quem faz, e eu levei algumas pessoas ao Restart comigo na última edição, saem de lá, parece que vão mudar o mundo, e depois a verdade é que entram na roda de hamster e percebem É que, muito difícil. aqui- que é muito difícil, e aí procuram então um curso, procuram então algo que lhes traga as frameworks, que lhes traga no fundo o processo, não é? Mas sem dúvida um bom início é tu aterrares. Primeiro, saís de trás da biblioteca, não é? Ou da biblioteca, porque os livros são ótimos. Eu tenho aqui muitos atrás. Epá, mas Mas nestas não é a mesma coisas é coisa. muito importante tu estás com A pessoas, estás experiência. com outras pessoas e partilhares e teres a humildade e a vulnerabilidade de partilhares esses momentos e aprenderes com elas. E isso nestes eventos acontece muito. Epá, e depois, à medida que vais destapando estas camadas que tu não conheces em ti, que têm influência na tua performance, vais começando a perceber: olha, vou fazer aqui um curso, ou vou fazer aqui uma especialização, ou vou fazer mais um evento, ou vou ler este livro, mas já com uma perspectiva e uma consciência diferente, não é? Epá, e acho que é por aí. Eu vou deixar esses nomes também na descrição, para quem quiser, vou deixar os links para os perfis deles. Para quem, bem, primeiro, opá, foi uma ótima conversa, já vamos aqui com 1 hora e 10, portanto vou fechar a nossa conversa. Quero-te agradecer e quero-te perguntar onde é que a tua audiência, onde é que a audiência deste podcast pode encontrar? Se tens alguma comunidade, sei que tens uma, Tem. sei que tens uma comunidade de empreendedores, fala só um bocadinho sobre isto para fecharmos o Está bem. episódio. Tenho uma comunidade de empreendedores, chama-se RAMP, Rupial Academy Membership Program. Basicamente, eu dou uma aula por mês a empreendedores. É uma coisa que eu divulguei pouco. Tenho cerca de 100 pessoas na comunidade. Mas podem me encontrar em ruipedroalves.com. E a mesma coisa no Instagram, é procurar por Rui Pedro Alves que eu apareço. No LinkedIn também. Estou com o Rupial. E o Rupial quer dizer Rui Pedro Alves. E por lá, portanto, quem quiser também saber sobre o RAMP pode ir a ruipedroalves.com e está lá o link para a comunidade, para se candidatar. E, e é isso. Boa, boa. Obrigado Olha, pelo convite. obrigado eu pelos insights e pela tua generosidade. Temos aqui um episódio cheio de sumo, quer sobre empresas, quer sobre liderança e o desenvolvimento pessoal associado a líderes. Portanto, acho malta, sigam o Rui, ele tem imenso conteúdo fixe. E vou deixar também os teus links aqui em baixo. E se ainda não o Obrigado. fizeste, subscreve o podcast, faz aqui um like, reencaminha isto para alguém. Pá, ser líder é super difícil, nós muitas vezes estamos sozinhos Sim, e partilha, meu, partilha estes conteúdos, partilha outros conteúdos que encontres na internet que te fizeram sentido para ti, partilha com outros, porque isso também faz e ajuda estes projetos a crescer e a trazer mais convidados e também a trazer mais tópicos para cima da mesa. Muito obrigado e até à próxima.